Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, o GASFA. Hoje que é dia 26 de junho de 1900, eu tô doida, né? 26 de junho de 2021. Desculpa, gente. E a palestra de hoje é com o nosso querido irmão Marlon, que vai falar sobre Cristo e Lázaro. Para começar, vamos à leitura de hoje. Você pode compartilhar aí com a gente? Tirai a pedra é de Vinícius. Acudindo ao apelo de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que havia falecido, Jesus foi a Betânia. Ali chegando, dirigiu palavras de consolação e de afeto à família desolada, prometendo ressuscitar o pranteado morto. Em seguida, referindo-se a este, indagou: Onde o puseste? Aqueles que o rodeavam lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus, em extremo compungido, encaminhou-se ao túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada estava posta uma grande pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Removeram-na então seus discípulos. E o Filho de Deus, levantando os olhos aos céus, rendeu graças ao Pai e clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Jesus, que restituiu a vida ao cadáver sepulto já havia 4 dias, não poderia remover, pela força do seu querer, a pedra que fechava a porta do túmulo? Ele que fez o mais, por que não fez o menos? Quem diz a um morto ressurge, não pode dizer a uma pedra, remove-te daí? Concluímos desse proceder do Mestre que Deus está pronto a fazer por nós aquilo que nós, jogando com os nossos próprios recursos, não podemos fazer. Os discípulos não podiam ressuscitar a Lázaro, mas podiam remover a pedra que selava a entrada do sepulcro onde ele se achava. O divino age onde o humano é impotente para agir. O dom de Deus é gratuito, contanto que o homem satisfaça uma única condição: remova a pedra. O homem há de se fazer o menos para que Deus faça o mais. A graça de Deus enche e transborda os corações que a desejam e a solicitam, uma vez que a pedra esteja removida. A pedra é a nuvem que esconde a luz do céu, impedindo que ela ilumine nossas almas. A pedra é o empecilho, é o obstáculo que embarga o dom de Deus, não permitindo que esse dom opere milagres por nosso intermédio. A pedra é a mole que cerra a entrada do túmulo onde nos achamos retidos, embaraçando nossa ressurreição. A pedra é a barreira, é a muralha, é a bastilha que não nos deixa ouvir a voz do Salvador clamando sempre à porta do nosso jazigo: sai para fora. A pedra é o nosso egoísmo, a pedra é o nosso orgulho, a pedra é o nosso desamor. Removamo-la sem perda de tempo, para que a graça de Deus opere em nós e, por meio de nós, estupendas maravilhas. Sim, tirai a pedra, ó vós que escrevestes estas linhas. Tirai a pedra, ó vós que estas linhas acabastes de ler. Então, com esse texto de Vinícius, eu gostaria de pedir a todos que procurassem
elevar o pensamento, o coração, imaginar a doce figura de Jesus, nos acolhendo, nos recebendo, nos abraçando com muito carinho e nos conduzindo para fora de nós mesmos, para que possamos fazer brilhar a luz que cada um de nós traz dentro dos seus corações. E vamos rogar a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, e aos amigos espirituais da nossa casa que nos acompanham, que nos assistem e que estão conosco nesse momento, que nós tenhamos uma manhã de reflexão, de harmonia, de entendimento e também de convivência com esses amigos queridos que estamos afastados fisicamente há um bom tempo. Nós possamos olhar para cada um deles e que as palavras do nosso amigo Marlon possam trazer novo entendimento, novas reflexões e novas atitudes para a nossa vida e pela maneira com que conduzimos as nossas vidas e principalmente o nosso trato com aqueles que estão próximos a nós. Então, assim, pedimos graças, Senhor, e abrimos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Marlon, meu querido, a palavra está aberta a você. Muito obrigado, viu, desde já, pela sua presença aqui conosco. Imagina, eu que agradeço a todos vocês pela honra e o privilégio de estarmos aqui. Eu não vou fazer nenhuma palestra, porque eu acho muito legal essa forma como nós interagimos no Zoom, né? Então, eu vou trazer um pouco do que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, que fala dessa relação de Jesus com Lázaro e que, no fundo, a gente vai acabar descobrindo que tem um pouquinho de nós, ou muito de Lázaro, em nós. Vou me permitir colocar aqui o slide. Cadê ele? Todo mundo conseguindo ver? Gente, vocês me desculpem que eu estou com a garganta um pouquinho ruim. Passei a noite com a garganta. Onde é que eu vejo isso daqui agora? Era só um minutinho. Tá ok. Para poder fazer... F5. F5. Legal, obrigado, gente. F5. Isso. Bom, eu vou tentar identificar duas formas de ver essa passagem, uma pelo lado material e outra pelo lado espiritual, porque tudo que Jesus nos traz tem um simbolismo muito grande. Então, vou ver de que forma nós conseguimos entender e interpretar isso daí, para que a gente... Ok, aqui. Então, vamos lá. Essa passagem está em João 11, vou dar uma recordada aqui, né? Jesus, quando estava nas suas pregações, ele passava por muitas cidades, e uma delas era Betânia, em que, enquanto ele estava andando pela cidade, ele conheceu uma senhora muito simpática, chamada Marta, e Marta o convidou para ir à sua casa. E aí ele conheceu a irmã de Marta, Maria, e Lázaro, seu irmão, e eles ficaram muito amigos. Jesus, toda vez que passava por Betânia, ia visitá-los. Em uma determinada oportunidade, Jesus estava fazendo suas pregações e Marta pediu que alguém fosse avisar a Jesus que Lázaro estava muito doente e pediu que Jesus viesse até ele. E Jesus falou assim, tudo bem, mas espera um pouquinho que eu não vou agora não. Passado algum tempo, Jesus foi até Betânia. Chegando lá, ele se encontrou com Marta, que já estava aguardando, e Marta falou, olha, Jesus, infelizmente chegou um pouquinho tarde, Lázaro já morreu. E eles começaram a conversar, chamaram Maria e perguntaram onde é que Lázaro está.
e falaram que Lázaro estava em uma determinada gruta, e Jesus foi até essa gruta para poder ver Lázaro, e um grupo foi com eles, tanto os que estavam com Jesus, como aqueles que estavam com Marta, que estavam com Maria, que Maria estava chorando muito, pranteando, e queriam ver o que Jesus ia fazer. Chegando lá, então, ele viu aquela pedra enorme, pediu para que tirasse a pedra, e falou, olha, gente, vou pedir que ele saia. E pediu que ele saísse, pediu que desenfaixasse, Lázaro saiu, e todos ficaram muito perplexos com essa condição. Resumindo, seria mais ou menos isso daí. Eu vou tentar trazer, então, de que forma nós podemos ver isso pelo lado físico e pelo lado espiritual. Porque, a princípio, entendia-se que Lázaro estava morto. E os judeus acreditavam que, ao final, todos ressuscitariam. Tanto que Jesus até falou para Marta, acredita nisso? E ela, sim, claro, acredito. Mas Jesus, quando estava com os seus discípulos, falou assim, eu, assim falado, consigo ver aqui, só diminuir isso, eu não consigo ler. Acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do seu sono. E eles disseram, Senhor, se ele dorme, ele vai ficar bom. Mas Jesus falava da sua morte. Eles, porém, entenderam que Jesus falava do seu sono. E Jesus foi enfático. Lázaro morreu. Ok, então como é que nós entendemos isso daí? Se Lázaro estava morto, por que Jesus falou que iria tirá-lo do seu sono? E aí nós vamos pensar, se ele estava morto, de que forma nós poderíamos fazê-lo voltar à vida? Então, vou trazer aqui o que está na questão 423 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, na letargia, ele até dá uma dica aqui, né? Pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois para habitá-lo? E eles respondem, na letargia o corpo não está morto, por conta das funções que continuam a executar-se. Ele encontra-se no estado latente, como, porém, não está aniquilado. O corpo vive, mas o espírito ainda está ligado. Ocorre que na segunda parte das respostas está o seguinte, em si rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que ele não estava completamente morto, aparentemente morto. Jesus conhecia perfeitamente bem essa condição. E ele jamais derrogaria as leis divinas. Se efetivamente Lázaro estivesse morto, ele não faria com que Lázaro voltasse à vida, porque ele estaria indo contra a lei natural. Quando o espírito já se separa definitivamente do corpo, os seus laços se quebraram, não há mais como se unir. Então, se Jesus falou que eu vou tirá-lo do seu sono, ele sabia que ele não estava morto, mas que ele estava numa condição diferente daquela que haviam lhe falado. Então, vamos voltar um pouquinho lá para o início da parábola, do texto de João. Marta manda um recado dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Enfermo significa o quê? Doente. Se ele está doente, a doença é aquilo que está associado a uma condição física, a um sintoma, a um sinal específico da nossa condição física ou uma doença espiritual. Mas quem está doente, obrigatoriamente, não está morto. Ele está apenas numa condição temporariamente incômoda. E Jesus, então, fala, olha que interessante, essa enfermidade da qual foi citada não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, ele entende, essa doença a qual Lázaro estava acometido não era para que ele morresse, mas para que ela glorificasse aquilo tudo a que Deus havia legado a Jesus quando ele viesse ao plano. Então, vamos ver uma coisa aqui. Em Recordações da Mediunidade, capítulo 1,
Bezerra de Menezes cita exatamente o que aconteceu com Lázaro. E ele fala, dos casos citados no Evangelho, todavia destaca-se o de Lázaro pela sua estranha particularidade. E ele cita, aí vemos um estado catapilético superagudo, porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais pela depressão, Lázaro estava realmente doente, estava deprimido, cansado por uma enfermidade, aconteceu um fato patológico, que era o desejo, vejam bem, o desejo incontido que o espírito encarnado tinha que deixar a matéria para alçar-se ao infinito. Então ele entrou num estado catapilético, porque ele estava intimamente tão dolorido, tão doente, que ele entrou num processo de depressão. Essa depressão foi deteriorando o seu estado mental, esse estado mental foi deteriorando o seu estado físico, fazendo com que ele entrasse, então, nesse processo de, abre aspas, de morte, que era o seu desejo de voltar ao plano espiritual. Então, Jesus conhecia isso, sabia que ele não estava efetivamente morto, ele estava apenas passando por um processo de uma doença física, mas como ninguém sabia, o enterraram. Então, vamos continuar. Marta disse para Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, olha só que interessante, ele não teria morrido, porque tu cuidarias dele antes que ele morresse. E Jesus falou para ela, teu irmão há de ressurgir. E ela fala, sim, eu sei que ele vai ressurgir. Ressurgir está relacionado à ressurreição no último dia, em que todos, pela glória de Deus, vão voltar à vida. E Jesus respondeu, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso, Marta? Ela, claro, Senhor, claro que creio. Ou seja, Jesus está deixando bastante claro que a vida a qual ele falava estava relacionada à crença naquilo com o que ele ministrava, que ele educava, que ele deixava para que nós víssemos como acontecia. Então, quem cria em Jesus jamais morreria. Quem crê nele não morrerá. E mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque a vida que Jesus está nos prometendo não é essa que está relacionada ao mundo físico na qual nós estamos vivendo. Jesus, então, viu que todos estavam chorando. E aqui tem uma coisa muito interessante, que lá no 34, logo depois que ele pergunta onde pusestes, Jesus, sentindo a comoção daquelas pessoas todas, Jesus também chorou. E aí eu comecei a me questionar. Ontem a gente até conversando que a gente não consegue entender claramente o que Jesus faria, a gente não consegue entender os motivos que levam Jesus a fazer determinadas coisas, né? Mas eu imagino que nesse caso do choro de Jesus foi muito relacionado ao conhecimento que ele tinha da nossa pequenez. Porque ele falava assim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, todos chegarão ao Pai por mim. E nos mostrava que os caminhos para que nós pudéssemos crescer eram unicamente voltados até ele. Mas ele pensava, poxa vida, meus pequeninos ainda têm muito que aprender. E ele chorava por conta de nossa pequena condição de perceber o que ele estava nos mostrando. E aqui tem aquela pequena frase que estava no texto anterior, que os que estavam por perto perguntaram, se ele abriu os olhos do cego, por que então que ele não evitou que este morresse? Jesus poderia, evidentemente, fazer com que isso acontecesse. Mas, como ele disse lá atrás, essa morte, essa doença, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E como Jesus aproveitava tudo que estava ao redor dele para poder nos ensinar, aí vem o seu simbolismo das coisas com as quais ele lida para nos educar, ele fala, vamos deixar que as coisas aconteçam e nós vamos seguir o rumo para mostrar de que forma isso daí vai educar ou ensinar os homens. Então, sim, é para morrer.
que morra. E nós vamos lá para poder ressuscitá-lo, voltá-lo à vida. E Jesus, então, chegou até a gruta e pediu: tirai a pedra. Olha que coisa interessante aqui. Primeiro porque Jesus também poderia tirar a pedra, né? Ele tinha essa capacidade. Mas ele pediu que os outros fizessem isso. Vocês que estão aqui, tirem a pedra. Essa pedra é aquela que nós vimos agora há pouco, é aquela barreira, aquilo que impede que esteja a relação entre dois pontos. Aqui no caso, por exemplo, entre a luz, que é Jesus, e a escuridão da caverna, da tumba, onde estava Lázaro. A vida, que era Jesus, e a morte, o que estava acontecendo com Lázaro. A verdade, que era Jesus, e a ilusão. O conhecimento, que era Jesus, e a ignorância. O trabalho com o qual nós devemos estar, e o ócio. Então, essa pedra impede que a gente tenha essa relação de contrapartida entre as coisas divinas e as coisas do mundo. E Jesus pediu que tirassem a pedra. Alguém vá lá, empurre a pedra, tire a pedra. E aí, a Marta falou assim: Jesus, mas por que não fazer isso daí? Ele já está morto, inclusive ele está até cheirando mal. E quando nós estamos no estado de catalepsia, especialmente no caso em que estava Lázaro, depois de algum tempo, a circulação sanguínea ela começa a reduzir e as partes do nosso corpo começam efetivamente a perder essa sequência de sangue, elas começam a sentir um cheirinho mais desagradável, né? E, afinal de contas, 4 dias dentro de uma caverna, a gente também não estaria cheirando muito bem. E Jesus respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Tiraram aquele obstáculo que estava separando Jesus do homem. E quando a gente começa a pensar, quem são essas pessoas que tiram esses obstáculos? São aqueles que estão ao nosso redor e nos ajudam a ver as coisas de forma diferente. Imaginemos, por exemplo, que todos aqueles que estavam com Jesus e que nos educaram, que nos ensinaram, quando nós lemos, por exemplo, as obras de Emmanuel, ele está nos tirando a pedra da ignorância, está nos tirando a pedra da arrogância, está nos tirando a pedra da escuridão, para que através do conhecimento a gente venha para a luz, para através do conhecimento a gente venha para tirar a ilusão, voltemos para o trabalho. Então, são essas pessoas que tiram essas pedras que estão no nosso caminho. Não foi Jesus que tirou, mas pediu que outros o fizessem. Estão no lugar dele para fazer o trabalho que ele poderia fazer, mas ele os indicou para nos auxiliar. Uma vez que a pedra foi tirada, então, ele fala, e olha que coisa interessante, eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão, que a gente tem ouvido falar muito da multidão nos estudos de sexta-feira, que está ao redor, que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus está o tempo inteiro falando com Deus, mas ele falou em voz alta para que as pessoas vissem que Jesus tinha o poder que Deus lhe confiou. E falando isso, disse, Lázaro, venha para fora. Saiu que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas e o rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, aqui nós temos duas questões distintas. Primeiro, ele pede que Lázaro venha para fora. Ele ordena, inclusive, que Lázaro venha para fora. Ele intima, Lázaro, saia. Ele determina. E nessa condição, a força é de quem ele chamou. Ele estava cansado, ele estava dolorido, ele estava inerte, 4 dias deitado. Seguramente os músculos estavam todos
machucados, mas era necessário que ele, Lázaro, tomasse as rédeas para poder sair daquele estado em que ele estava, sair da gruta, sair da escuridão para a luz. Ele tinha que tomar essa decisão. Era necessário que ele agisse. Tanto que ele falou, Lázaro, venha para fora. Saia de dentro de onde você está e venha para onde eu estou. E ele saiu. E nessa questão dele estar saindo, ele fica completamente perdido, né? Imaginemos que nós, 4 dias numa caverna, a gente sai e pega aquela luz toda. Então ele estava completamente aturdido, atônito, mal enxergando, mal andando, mas é necessário que ele ungisse forças pessoais, particulares, para poder sair daquela situação em que ele estava. Logo depois que ele sai, Jesus volta e diz para os outros, desligai-o e deixa-o ir. Nesse caso, não foi uma atitude de Lázaro, mas ele pediu que alguém o ajudasse, tirasse dele aquilo que o segurava, aquilo que o amarrava. Ele estava todo preso. Então, solicitou que os outros o auxiliassem, assim como alguém que tirou a pedra para poder sairmos da caverna, que nós não teríamos força para isso, nos ajudando a ver as coisas de uma outra forma. Também alguém foi convidado para tirar dele essas faixas, limpar a sua visão, tirar dele aquelas dificuldades que estavam fazendo com que ele conseguisse caminhar efetivamente. E no texto que nós ouvimos a André ler, a gente pode entender que isso aí são as nossas condições difíceis, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso ódio, as nossas ilusões, porque é necessário que alguém venha para nós e diga, olha, você tem esse tipo de dificuldade, você tem esse tipo de problema, porque nós não enxergamos com clareza as coisas doloridas que nós temos. É preciso que alguém fale, olha, Marlon, você é um cara relativamente egoísta. Tire esse egoísmo da sua vida, tire esse egoísmo do seu coração, passe a amar mais os outros, faça com que o outro receba de você o melhor que você tem, dê de você algo que seja útil. Ele está nos desligando daquela condição que estava nos prendendo e deixando que nós partíssemos para um novo mundo, para uma nova história, aqui já com uma certa consciência e com uma intenção de sair daquele interior dolorido, machucado, escuro, para o exterior iluminado, cheio de vida, cheio de harmonia, porque nós estamos tirando de nós aquele entulho mental que impede que a gente veja a vida imortal, como ela realmente é. Porque nós estamos presos a essa nossa condição mental ainda. Então, nós tivemos aqui uma outra ajuda, um outro auxílio para que, a partir daqui, a gente consiga seguir em frente sozinho. E aí, depois disso tudo, entre os judeus, muitos falaram, olha só, puxa vida, olha o que ele fez. E creram em Jesus. E aí nós voltamos àquela frase, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus, a partir desse instante, fez com que muitos acreditassem naquilo que ele efetivamente fez. Porque trazer alguém à vida é algo excepcional. Nunca aconteceu isso antes. Jesus já havia curado cegos, já havia limpado os leprosos, mas eles estavam vivos, né? Mas não tinha trazido ninguém do vale da morte para a vida. Então ele fez algo que foi extraordinário, algo excepcional. E aqueles que estavam com ele, ao verem aquela situação, falaram, realmente esse daí é o Filho de Deus. E creram nele. E aí glorificou-se o Filho de Deus por conta dessa sua atitude. Então nós entendemos assim, de que forma nós podemos ver isso na nossa vida.
quem somos nós enquanto Lázaro? Vinícius até fala que a partir desse momento nós tiramos aquela casca do homem velho, que são exatamente essas faixas, e nos transformamos no homem novo, porque nós mudamos completamente a nossa condição em função daquilo que nós éramos antes. E aí nós nos perguntamos assim, o que será que passou com Lázaro nesse tempo em que ele estava lá dentro da caverna? Porque ele não estava morto, né? Ele estava no plano espiritual, naquela relação. E o que aconteceu com ele? De que forma ele poderia mudar a sua vida? E aí tem uma pergunta. O que aconteceu com Lázaro? Primeiro, ele voltou à sua vida normal. Isso aqui é só pequenininho, tá, gente? Não precisa ler, não. Ele voltou à sua vida normal, absolutamente normal. Porque até Jesus fala assim, que ele era um bom hospedeiro. Voltou a sorrir, voltou a ser um homem alegre, um homem feliz. Aquela depressão, aquela enfermidade, aquela doença da qual ele passava, sumiu completamente. Ele havia se renovado intimamente por força dessas circunstâncias a qual Jesus fez com que ele passasse. A limpeza íntima, a sua renovação íntima, o transformou. Transformou ele em um homem absolutamente novo. Por quê? Porque ele entendeu a mensagem de Jesus. As pessoas perceberam que ele realmente estava vivo, seu corpo era quente, seus olhos brilhavam, seus lábios sorriam. Ele retornou do outro lado e a vida que ele tinha era a vida real. Vamos dizer aqui, olha, gente, não esqueça, Lázaro depois morreu, tá? Efetivamente ele morreu. Mas ele passou a viver uma vida absolutamente diferente em relação àquilo com o que ele tinha antes. Tanto que é a frase de Jesus, quem crê em mim viverá, ainda que tenha morrido. E quem em vida crê em mim não morrerá eternamente. Ele já conhecia Jesus, mas ele não tinha passado pela experiência com a qual Jesus fez com que ele passasse. Então, nós vamos refletir aqui onde é que nós estamos. Nós ainda estamos dentro da tumba, nós estamos enfaixados, nós estamos na condição ainda daquele processo depressivo, quase chegando na morte. Onde é que nós estamos? E o que Jesus efetivamente tem nos trazido para poder liberar esse homem velho que nós somos, para nos transformarmos nesse homem novo com a qual Jesus está sempre buscando que nós sejamos? Quais são os esforços que nós depreendemos para poder nos transformarmos? Onde é que nós efetivamente buscamos essa energia, essa força, para poder sair dessa condição tão difícil, tão pesada, a qual nós vivemos? Nós efetivamente acreditamos em Jesus para que nós vivamos como Ele quer que a gente viva? Ou nós morremos um pouquinho a cada dia? São apenas algumas reflexões que nós estamos colocando aqui, né? E aí, Lázaro, de tal forma, cresceu na sua vida, né? Que quando o Espírito da Verdade prepara a vinda do Consolador, Lázaro vem para entregar a equipe. E aqui vocês devem se lembrar que Lázaro tem algumas passagens dele lá no Evangelho. Entre eles, a afabilidade e a doçura. E a história de Lázaro faz um pouquinho parte da história de cada um de nós. E onde é que nós estamos? De que forma nós podemos visualizar isso daí? Então, eu vou deixar para que a gente possa, assim que possível, refletir um pouco, né? Se nós ainda estamos enfaixados, se nós ainda estamos dentro da gruta, se nós já conseguimos pelo menos ouvir Jesus, porque lá na passagem fala que Jesus estava com Lázaro, mas Lázaro não estava com Jesus. Jesus conseguia ouvir Lázaro, mas Lázaro não conseguia ouvir Jesus. Então, vou deixar que a gente reflita sobre isso daí. Espero que não tenha perdido muita coisa mais. Marlon, alguém quer colocar alguma coisa? Sim, vamos lá, Marlon. Primeiro, obrigado. Muito obrigada mesmo, porque assim
É bom esse entendimento que você trouxe, né, da questão física e da questão espiritual. Eu acho que nos esclarece sobre essa questão do milagre, né? O que são esses milagres de Jesus, né? Então foi uma aula mesmo. Obrigada, Marlon. Imagina. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Estamos abertos aí. Pode levantar a mão ou abrir o microfone. Tereza. Fala, Tereza. Eu tenho uma pergunta, assim, é meio infantil, tá? Se ele voltou curado da lepra, Quem? Lázaro? é, Não, Lázaro não estava com lepra. Lázaro estava no estado de letargia, por conta de uma doença que ele tinha, que ele entrou em depressão, e por conta disso, ele, digamos assim, ele perdeu um pouco a vontade de viver. Nessa vontade de viver, ele entrou em estado de letargia, mas ele não estava com lepra, não. Esses são outros casos de Jesus. Ah, tá. Tudo bem, então. Mas olha, ele morreu normalmente, tá? Ele morreu como qualquer um depois. Assim como qualquer um de nós, ele também morreu. Ressuscitou, mas depois morreu. Tá. Mas Obrigada. antes de fechar, eu queria ler um texto sobre o tipo de ressurreição a que Jesus nos coloca, que ele fala da ressurreição de Lázaro e da ressurreição de Madalena. Se vocês me permitem, para poder fechar as questões da ressurreição do corpo e ressurreição do espírito. Então, por favor, me desculpem. Vamos lá, Mário. Vamos lá. Então tá, ó. Está lá no livro Pegadas do Mestre, também do Vinícius, que eu adoro. Ele fala assim, o texto é ressurreição. Jesus realizou duas categorias de ressurreição. A ressurreição do corpo e a ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou Madalena. Aos olhos do mundo, a primeira dessas duas maravilhas assume maiores proporções, mas aos olhos de Deus, o segundo prodígio é mais belo e mais valioso. O corpo de Lázaro veio a morrer após a ressurreição. Madalena, porém, nunca mais morreu, porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o espírito. A carne ressurge para a morte, o corpo físico ressurge para a morte. A alma ressurge para a vida. Quem conhece a história dos dois vê exatamente o que aconteceu com Madalena e o que aconteceu com Lázaro, né? Jesus ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já estava na vida do espírito. Ressuscitando a Madalena, ressuscitou um cadáver, que ela já estava morta, porque sua alma era morta para a espiritualidade. Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreição de alma. Operava aqueles milagres como meio de atingir um fim, ressuscitar espíritos mortos sepultados em túmulos de carne. Tal é o fato que o interessava. Em produzir milagres dessa natureza, esta é exatamente a missão que o Pai o revestira. Perdão. Quando Jesus disse a seus apóstolos, ide, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, é da ressurreição do Espírito que ele curava. Em idêntico sentido se deve tomar essas palavras. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca mais morrerá. O mundo se maravilha da ressurreição de Lázaro. O céu se extasia da ressurreição de Madalena. O mundo vê o auge do poder do cadáver redivivo. O céu vê o fastígio da glória na alma redimida. O mundo contempla estupefado um morto saindo de um túmulo de pedra. O céu rejubila-se do apogeu do gozo, contemplando uma alma resgatada que sai do negror da devassidão para serenas e puras regiões da luz. Lázaro foi um missionário na terra, veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo e ungido de Deus. Madalena representa o produto, o resultado, o fruto bendito da obra redentora do Salvador do gênero humano. Jesus foi muito grande ressuscitando Lázaro, mas foi muito maior
ressuscitando Madalena. Graças a Deus. Unir os nossos pensamentos, os nossos corações, com um sentimento de plena gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esse momento de luz em nossas vidas. Momento em que nos recordamos de que o Pai conosco está, nos auxiliando sempre nesse desabrochar da nossa alma, nesse nosso aprendizado lindo de esperança, de fé, de misericórdia. Sua mensagem nos traz sempre a certeza que podemos recomeçar a cada instante, que estamos sempre amparados por essa luz infinita, por inúmeros amigos espirituais e principalmente por Jesus, nosso irmão, nosso mestre amigo. Muito lhe agradecemos, Senhor, por esse amor que nos dedica, que nos acompanha, que nos ampara, que nos alimenta em todos os instantes das nossas vidas. Senhor, pedimos por todos os nossos irmãos que necessitam desse calor, dessa certeza, dessa esperança em suas vidas nesse instante. Estejam eles encarnados ou desencarnados, vinculados ou não a nós, mas teus filhos, Deus, que necessitam de amor, de cuidado, de carinho, possam sentir essa fonte inesgotável que nos ampara, que nos auxilia. É na certeza, Pai, da Tua presença constante, a irradiar essa luz para todos nós, Teus filhos, que nós lhe agradecemos, orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoarmos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair quando em tentação. Livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.